Olá, boa tarde, boa tarde. Mônica Oliveira aqui para mais uma live. Relacionamentos abusivos, boa tarde. Enquanto o Insta avisa para as pessoas, vou deixando aqui um recado para depois, para quem for assistir depois, né? Porque essa live de hoje, dessa segunda-feira, vai ser uma live mais curtinha, mais breve. Vou controlar até o horário aqui. A partir de amanhã eu tenho lives quentíssimas aqui também, né? Nessa terça, tenho duas convidadas para amanhã muito tops. Renata, boa tarde, querida. Boa tarde, linda. Tudo bem? E hoje eu vou fazer uma live bem curtinha, porque o que tem acontecido, né? Eu tenho compartilhado experiências diárias que eu tenho tido por meio dos meus atendimentos, né? Aulas, enfim. A gente, depois que começa a contribuir com pessoas nesse quesito de relacionamentos abusivos, a gente não dá mais conta de tantas mensagens que chegam no aparelho celular. Hoje eu tenho atendido pessoas e chegam mensagens em diversos horários. E a vontade da gente é de abraçar todo mundo e de dar conta para cuidar de todo mundo, mas de um por um a gente não consegue, não é? Um por um a gente não tem tempo hábil, porque o dia só tem 24 horas e a vontade que tem é de pegar cada um no colo para cuidar, não é? Diante de tanta dor que cada um tem sofrido. E o que eu tenho feito, né, na medida do possível, dentro do meu horário, eu tenho me prontificado a fazer, porém, né, agora a gente precisa de trabalhar mais em grupo, com um conjunto de pessoas para conseguir contribuir melhor, né? Flávia entrou aqui, minha princesa, Flávia Bessoni, essa mulher altamente competente nessa área de relacionamento abusivo. Tive a honra de tê-la comigo aqui na semana passada, uma bênção. E hoje, Flávia, eu estou aqui batendo um papo rapidinho, abri aqui agora, né? E vai ser muito rápido, mas é mais para deixar um recado mesmo aqui em relação a essa questão da contribuição, né? Que a gente está estruturando a melhor maneira de contribuir com o maior número de pessoas, porque de um por um, que é o que a gente gosta muito de fazer, a gente tem um limite, né? E nesse limite, que é de acordo com o limite da carga horária que nós temos, a gente acaba inibindo aí essa contribuição, mas eu vou estar fazendo isso a partir de grupos agora, né? De grupos terapêuticos, e eu quero explicar como é que vai funcionar, mas hoje propriamente eu quero nessa live trazer um recado, um retorno de uma demanda que eu tive, entre muitas outras, né? Uma demanda que chegou até mim, entre muitas outras, que eu falei, bem, eu não vou responder essa pergunta só para uma pessoa, eu vou responder em uma live, porque como eu sei que vai ficar gravado e outras pessoas serão também beneficiadas, não é? E olha que interessante, ela falou comigo o seguinte, ela me mandou uma mensagem, um áudio, e ela falou, Mônica, eu, diante de tanta coisa que eu passei e ainda passo, é uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela está vivendo um relacionamento abusivo há mais de 15 anos, né? E ela falou, diante de tudo que eu passei e ainda passo com essa pessoa, eu tenho uma coisa tão cruel aqui, tão ruim dentro do meu coração, que eu acho que eu nunca vou conseguir perdoar essa pessoa. Como alguém consegue perdoar um abusador? Como alguém consegue perdoar alguém que
sofre tanto, que proporciona tantos abusos assim, não é? E foi essa mensagem que ela me mandou, né? Ei, Janaína, querida, Janaína Temporim, olha, eu tô com saudade de você nas aulas, eu tive até que interromper meu raciocínio aqui quando eu vi você. Meu Deus, você tá muito distante, viu? Você faltou às últimas aulas, agora nós retornamos e hoje você está intimada que às 19 horas nós estamos lá e você faz muita falta, tá bom? Tô te esperando, você e o Marcelo, hein? Esse casal 20 maravilhoso aí, tá? Tô te esperando, às 19 horas é a nossa aula presencial, hein? Vamos lá. E aí, Janaína, assim que você entrou, eu tô falando sobre relacionamentos abusivos. Durante todos esses dias, né? Eu tenho compartilhado sobre relacionamentos abusivos com convidadas. E hoje eu só quero deixar um recado rápido aqui. Nessa live que eu abri de surpresa também, fora meio que do horário, não foi das 13, mas top, Janaína, tô te esperando, fiquei feliz, ó, coração pra você. Mas é sobre o perdão, né, que essa pessoa me falou, Mônica, como eu vou conseguir um dia perdoar essa pessoa? E eu já tive outras mulheres que me disseram assim, olha, eu amargo o que eu vivi com o abusador há mais de 10 anos, e eu até hoje não consegui perdoar. De verdade. Mulheres que falam dessa forma. E eu só quero deixar uma questão. Porque não é fácil mesmo perdoar. Não é fácil. Como alguém vai perdoar alguém que faz uma coisa tão ruim? E quando uma pessoa faz uma coisa ruim para outra, já é difícil perdoar. Uma ação terrível, uma ação que prejudica, uma ação já é. Agora você imagina uma pessoa, uma mulher que vive com um abusador por anos. Imagina uma mulher que tem filhos com esse abusador. Que os filhos são os vínculos e os filhos são coisas mais preciosas na face da terra. Então você imagina uma mulher que vive durante anos e anos e anos e anos e anos sendo fiel a esse abusador, cuidando desse abusador, zelando por esse casamento, não é? Zelando por essa união. Imagina como vai conseguir, não é? Deixa eu ver aqui o comentário de quem que foi. A Janaína, com o coração limpo, consegue se perdoar. É melhor perdoar do que sentir dor por anos. Mas isso precisa ser tratado para acontecer. Isso, Janaína, eu li seu comentário aqui, top, maravilhoso, é exatamente isso. Não é da noite para o dia, não é? Mas nós entendemos totalmente o quanto é doloroso para essa mulher perdoar esse abusador, não é? Não é fácil, não é fácil. Por quê? Porque são muitos anos. E aí entra aquela questão do perdão. No caso de um relacionamento abusivo, o perdão precisa acontecer para si mesma. Ou seja, em primeiro lugar, essa vítima precisa se perdoar e, em segundo lugar, ela precisa perdoar o abusador. Mas vamos primeiro falando do perdão para a vítima, né? Porque se ela não se não entrega a ela mesma, não se auto-perdoa, ela trava essa questão do perdão para o outro também. Então, a gente sabe que a gente precisa tomar muito cuidado para que nenhuma dor, nenhum nível de dor, seja por mais intensa que ela seja, não altere o amor que nós temos por Deus, pelo nosso Criador, o amor que nós temos por Jesus, porque o nível de dor, o nível de revolta, o nível de tristeza, o nível de amargura não pode ser maior do que o nível de amor que nós temos por Jesus. Não pode ser maior. Então, como nós sabemos que o perdão é a essência da nossa fé, o perdão é a essência de Deus em nós, o perdão que está na oração do Pai Nosso, não é? É algo que é necessário e todo ser humano sabe disso, todo mundo sabe disso.
né? Mas aí vem aquela coisa, como eu consigo alcançar um nível desse para conseguir perdoar um abusador? Aquele que foi um abusador durante muitos anos. Primeiro é o perdão para si, é o auto-perdão. E segundo é o perdão para o abusador. Porém, eu quero deixar só uma dica aqui. Eu quero deixar só uma. Nós sabemos que todo o cristianismo, tudo, a nossa vida com Deus gira em torno do perdão. Todo o cristianismo gira em torno do perdão. Nós sabemos que tudo gira em torno, né? Imagina, da nossa vida com Deus. A salvação, tudo isso. E por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Muitas vezes, como uma mulher, ela passou tantos anos sendo abusada que gerou nela aquela crença que está lá no inconsciente do não merecedor, da não merecedora. Ela não merece nada melhor, ela entende que não merece nada melhor. Então, se ela entende que não merece nada melhor, ela também lá no inconsciente dela entende que ela não merece ela se perdoar. Entende? Que ela também não merece se perdoar. E ela tem dificuldade de se perdoar. E ela tem dificuldade de perdoar o abusador. Então eu quero deixar uma dica aqui, uma sugestão para começar esse processo, porque o perdão é uma decisão, né? A gente não tem vontade de perdoar. Nós não temos vontade, nenhuma vontade de perdoar. Nós não esperamos o sentimento, porque precisa vir da razão. Separa o sentimento da razão. O que Jesus nos ensinou? Perdoa quem te ofendeu. Perdoa os seus devedores. Perdoa. Assim, né? Ou seja, olha que difícil que é a oração. Assim, depois do assim, quando você está orando o Pai Nosso, a ficha cai. A ficha cai. Então, é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai separar a traição do traidor. Você vai separar a invalidação de quem invalidou. Você vai separar. Separa isso, ok? Você vai separar o pecado do pecador. Você não tem que concordar com as invalidações, com as traições, com as mentiras, com tudo que o abusador fez contra você. Você não tem que concordar e você não tem que aprovar. Você só tem que separar. Separa o pecado do pecador. Você vai perdoar a pessoa do pecador, mas não vai concordar com o que ele fez. E aí, começa a declarar todos os dias perdão para essa pessoa. Separa a atitude dela. E começa a declarar todos os dias isso. Mas declarar como? Não é de forma fria, você vai declarar de forma genuína, você vai lá no fundo, vai buscando em forma de oração. Então você fala com Deus, fala com seu Criador. Você começa a orar e você fala assim: Pai, nesse momento, agora, aqui no reino físico, eu estou declarando com a minha boca, mas que o reino do Espírito receba essa declaração como verdade absoluta na minha vida. E ali você começa a declarar. Eu perdoo e fala o nome da pessoa. Eu perdoo e fala o nome da pessoa. Separa o que essa pessoa fez. Separa a atitude errada do abusador. Entende? Separa todas as coisas terríveis que ele fez. Separa da pessoa.
e você começa a declarar o perdão para a pessoa, mas você faz isso em declaração, mas não fria, como algo assim mecânico. Você faz com temor no coração a Deus. E você começa a falar com Deus: meu Pai, nesse momento eu estou perdoando tal pessoa. Nesse momento eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo de todas as atrocidades que ele já fez. Eu perdoo a pessoa, mas isso não significa que você vai ter que concordar com o que ele fez. E na nossa mente, o que a gente tem? Na nossa mente, a gente pensa que eu não vou perdoar essa pessoa porque ele fez isso com aquilo comigo. Eu não vou perdoar porque a gente só fica enfatizando aquilo que ele fez. Mas na palavra de Deus, na Bíblia, não está escrito que a gente tem que perdoar por X, Y, Z. Simplesmente tem que perdoar. E aí, nossa mente às vezes fica pensando assim: se eu perdoar essa pessoa, eu estou concordando com o que ela fez. E não é assim. Você não tem que concordar com o que ela fez. E nem tem que andar com essa pessoa depois que você perdoa. Perdoar é ficar no prejuízo. Não tem sentimento de eu perdoei, mas eu vou fazer isso só de raiva. Não. Perdoar é ficar no prejuízo. Mas precisa acontecer todo dia. O perdão é diário. Todo dia. Se você ainda não conseguiu, é todo dia. Todo dia. Meu Deus, eu tenho que perdoar. E se essa pessoa fizer de novo, eu tenho que perdoar. Mônica, eu não estou liberta ainda. Porque tem casos de pessoas, né? Eu falo aqui muito com mulheres, tem casos de mulheres que já estão libertas. Sobreviveram. Mas estão libertas de corpos no relacionamento, mas não estão libertas ainda na alma. Por isso que o perdão é todo dia. É todo dia, é todo dia, é todo dia. Isso é fácil? Não. Até que alcance um momento, um nível, que isso se torna um hábito. E aí quando você vai ver, você está realmente liberta a ponto de não precisar repetir mais, porque aí você vai se sentir mais leve, mas enquanto tiver peso, precisa sim, todos os dias liberar o perdão. Enquanto tiver peso, tem que liberar perdão todos os dias. Todos os dias. Porque o perdão é a essência da nossa fé. E se a gente não fizer isso todos os dias, nós seremos roubados. A nossa paz será roubada. Eu e você, não merecíamos também tudo que Jesus fez por nós, não é? Nós não merecíamos também o perdão dele. Quanto eu já errei nessa vida, quanto nós já pecamos nessa vida, quanto nós já erramos. E pela graça, ele nos perdoou. Então, assim como, né, pela graça, e a graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Assim como nós não merecemos e pela graça Jesus nos perdoou, nós também precisamos, pela graça, liberar todos os dias perdão para aquele que nos fez tanto mal. E é diário, é difícil, eu não sinto vontade? Não, mas eu sinto que é necessário. Então, com a razão, eu penso com a razão. É assim que você tem que se comportar. É assim que nós temos que fazer. A vontade vem? Não, mas não importa. É razão, não é emoção. Porque não tem nenhum lugar escrito na Bíblia que as promessas de Deus na minha e na sua vida, elas se cumprirão pelo que você e eu estamos sentindo, mas pela obediência. Então, pela obediência aos princípios, nós perdoamos. Entende? Então, esse recado breve aqui, que vai ficar aqui nessa live. Separe, mulher, você que está recebendo tanta instrução. Amanhã eu tenho convidadas preciosas aqui. Enfim, tanto conteúdo, a gente tem trabalhado bastante exemplos, conteúdos técnicos. E eu sei o quanto dói para uma sobrevivente. Eu sei o quanto dói para quem ainda está no abuso. Não é fácil. Só que o perdão para si mesma e o perdão para o abusador é extremamente necessário, mas separa a pessoa do abusador do abuso, entende? Separa.
Vou separar o que ele fez da pessoa e foca em perdoar a pessoa. Tudo bem? Lembra, graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. E assim como Jesus, ele não ficou sondando, né, cada um de nós para nos perdoar. Não, ele derramou o perdão dele. Nós também precisamos derramar o nosso perdão. Ai, Mônica, mas ele me matou de raiva, mas ele continua me matando de raiva, mas ele faz isso de raiva. Separa, ok? Separa. Limpa o seu coração. É o seu coração que precisa estar limpo. Porque senão o Espírito Santo não faz, se você não permitir. Limpa, fala, Espírito Santo, faz a obra em mim. Eu quero estar mais próxima do Senhor, eu quero estar mais próxima de Deus. E amanhã nós vamos ter uma live aqui muito forte. Muito forte. Na segunda que vem, meu Deus, a minha convidada especial vai estar aqui muito forte. E nós vamos trazer exemplos aqui muito dolorosos. Por quê? Porque são vivências. E o que eu pedi para as minhas convidadas, para os meus convidados, olha, eu quero lives verdadeiras, sabe? Não adianta a gente ficar aqui com historinha, e eu não quero... minha conversa aqui não é unicamente, eu quero falar de psicanálise, eu quero falar... Não, eu quero falar para o seu coração. Eu quero falar para você que não tem conhecimento e que está sofrendo o abuso. Entende? Então fica o meu recado aqui para você de hoje, tá? Obrigada por você que esteve aqui. Beijo no seu coração, quem participou aqui comigo. Mas nos encontramos amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.